Amém, tá conectado já. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet. A Dona Maria de Lourdes, o Francisco, a Shirley. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí a aula pelos áudios nos grupos do WhatsApp, né? Então, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Ô, Shirley, eu vou pedir para você, por favor, só colocar seu microfone no mudo. É que tá voltando minha voz. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Gente, então hoje a gente vai estudar Isaías 35. Isaías 35 é um capítulo bem curtinho, são só 10 versículos, né? E vai estar preparando a gente para a invasão que vai acontecer, tá? Então, vamos lembrar o cenário que está acontecendo aqui, qual é o cenário histórico, né, que a gente está vivendo aqui, que a gente está estudando, o que está acontecendo? Vamos lembrar. Faz 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Assíria. E a fama da Assíria, ela tem chegado a todos os povos pela sua crueldade, né? Então, os povos têm medo até de resistir à Assíria, né? Porque você resistir à Assíria significa que você vai receber um nível maior de crueldade, quando eles realmente conseguirem, né, dominar você, o seu povo. E era difícil alguém conseguir resistir à Síria. A Síria vinha avançando e ninguém estava com... Todo mundo que ela tentava invadir, ela conseguia. Ela não estava tendo nenhuma tentativa sem sucesso. Toda tentativa da Síria tinha sucesso. E isso era muito temeroso. As pessoas tinham muito medo por conta disso, né? Então a gente lembra que o Reino Norte caiu, né, foi levado lá pela Assíria, e então a Assíria começou ali um avanço, começou a conquistar as cidades ali da Filisteia, né, conquistou Asdod, e nisso, quando conquistou Asdod, o povo de Israel começou a ficar com medo. A gente viu isso no livro de Isaías, né, o povo de Jerusalém, aí o povo de Judá, do reino de Judá, começaram a ficar com medo. Eles logo pensaram, né, caramba, já levou o Reino Norte, e agora estão aqui. A gente lembra que a Filisteia é ali do lado de Judá, era ali do lado a lado. E eles já estavam ali na terra da Filisteia e já tinham conquistado a terra da Filisteia. E a gente lembra que os filisteus são super conhecidos. Imagina, os filisteus eram super conhecidos pelo seu poder de batalha, de guerra, né? Pela sua coragem. Então, eles eram difíceis de você chegar e tomar a terra deles. Não era coisa fácil, não. E a Síria tomou Asdod ali, e quando isso aconteceu, o reino de Judá ficou com muito medo. Então o reino de Judá começou a cogitar alianças. Nessa época a gente lembra que Isaías falou ali, era a época ainda do rei Sargão da Síria, né? E Isaías ainda falou com Israel. Nessa época a gente lembra que Isaías andou 3 anos nu, né? Lembra que ele andou 3 anos nu lá por Jerusalém, como um sinal profético. Deus havia mandado ele andar dessa forma como um sinal profético, né? Eu já expliquei, não é nu completamente, ele cobria as partes íntimas, né? Então, mas ele andava dessa forma como um sinal profético de que o Egito seria levado pela Assíria e a Etiópia também, e seriam levados dessa forma, humilhante, como Isaías estava andando por 3 anos ali em Judá. E por que Isaías estava se esforçando tanto em dar essa mensagem profética para o reino de Judá? Porque o reino de Judá estava querendo fazer alianças com o Egito. O reino de Judá estava vendo o rei Sargão da Assíria invadindo o território da Filístia e chegando muito próximo do território de Judá. Então eles ficaram com muito medo e eles começaram a cogitar a ajuda do Egito. E inclusive a gente lembra que nesse mesmo período a Etiópia começou a enviar guerreiros oferecendo ajuda para Judá. E a gente lembra que, na verdade, a Etiópia e o Egito eram juntos nessa época, né? Por quê? Porque o Egito ele era dominado por um faraó etíope. Nessa época, a 25ª dinastia Núbia é que governava o Egito. Então, ou seja, o faraó ali do Egito, o governante do Egito, era um etíope. Então, eles tinham uma ligação muito forte com a Etiópia. Era um povo etíope que estava dominando o Egito, então o Egito e a Etiópia formavam uma aliança ali poderosíssima. E Israel, o reino de Judá, começa a pensar nessa aliança aí. Seria uma aliança poderosíssima contra a Síria. Eles se unirem à Etiópia e ao Egito. Então a gente lembra que Isaías vem falando para o reino de Judá: não é uma boa aliança para vocês, porque a Etiópia também vai cair. O Egito também vai cair. Se eles não conseguem manter nem eles mesmos a salvos, vocês acham que eles vão manter vocês?
Não. Então Isaías andou, a gente lembra, 3 anos ali como um sinal profético, né? Em sinal de humilhação, que o Egito seria levado dessa forma pela Síria, para que aquele povo não buscasse a ajuda do Egito. Então a gente lembra que nessa época Ezequias começou a cogitar a ajuda de Tiro. E o reino de Tiro, a nação de Tiro, né, era não era um império, mas era muito poderoso também. A gente lembra que a cidade de Tiro era uma cidade fenícia, né? Então era a primeira cidade mais importante da Fenícia, né? Era ali Tiro. E a segunda, se eu não me engano, era Sidom. E a gente lembra disso, eu até falei sobre a rainha Jezabel, que era de lá, né, uma fenícia, né? E, gente, era tão forte, não tão, mas chegava um pouco perto do Egito, Tiro. Tiro era forte também. Tiro era conhecido como a nação dos mares, a gente lembra. Eles tinham muito poder marítimo. Tiro enviava muitos navios para a Europa. Então eles dominavam, eles eram conhecidos como os dominadores do mar. Então era todo navio que tinha ali, era navio de Tiro. Eles eram muito conhecidos por isso, né? Eles faziam muito navios ali resistentes, bons, e navegavam os mares, aí tinham um domínio dos mares. E a gente viu isso no livro de Isaías. E Isaías então fala, ó, também não vão pedir ajuda para Tiro não, porque Tiro acha que o mar é pai deles, mas eu vou fazer ainda Tiro cair. E quando Tiro cair, Tiro vai perceber que o mar não deve nada a eles não, que eles não são mimados pelo mar não, e o mar nada vai fazer por eles. E isso realmente vai acontecer, a gente vai ver. A gente vai ver que realmente o Egito vai ser levado pela Síria, a Etiópia vai ser levada pela Síria, Tiro vai ser conquistado pela Síria e Judá não vai. Então a gente vai observar isso. E por que o reino de Judá não vai ser levado pela Síria, né? Porque há uma conversão ali, genuína, nesse povo, né? Então a gente lembra que isso aconteceu todo esse tempo, né? Que Isaías andou no 3 anos ali, tudo isso aconteceu no reinado de Sargão. Sargão era o pai do rei Senaqueribe. Então Sargão reinou por pouco tempo, gente. Não chegou nem a 10 anos. Ele reinou pouquíssimo tempo e morreu. Então, quem começou a reinar ali na Síria? Senaqueribe, um rei chamado Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe, filho de Sargão, tem uma passagem muito importante na Bíblia. Tanto no livro de Reis, como no livro de Crônicas, como no livro de Isaías. Ele invade as terras de Judá e ele conquista as terras de Judá. Várias terras de Judá. E é nesse momento da história que a gente está agora, tá bom? Então, o reino de Judá, ele caiu, ele já não é mais obediente a Deus como ele era antes, e eles começaram a pecar, começaram a erguer ali alguns altares pagãos, e eles começaram ali a deixar de praticar o amor entre eles, né? Eles começaram a aproveitar-se um dos outros, o rico se aproveitava do pobre, né? O mais forte se aproveitava do mais fraco, todo mundo queria ser o esperto, adulteravam balanças, não ajudavam o pobre, e eles começaram a ficar assim lá no reino de Jerusalém, e começaram a beber. A gente lembra que eles começaram a beber e ficar embriagados. Então Isaías começa a falar sobre isso, e Isaías vem lançando uma profecia, Isaías já vem falando isso há algum tempo, de que o reino de Judá vai cair também, assim como o reino de Samaria caiu. E ele vem falando isso. Ele vem falando, ó, vocês vão ser levados pela Assíria também. Vocês vão cair também. E a gente já viu isso, né? Que Isaías vem falando isso de uma forma muito clara. Vocês pecaram contra Deus e a Síria vai levar vocês também, assim como levou Samaria. E, gente, essa era a mensagem que estava incutida em Jerusalém, no povo de Judá. Então, o que eles estavam entendendo? Não, realmente, a Síria vai vir, vai levar a gente, por causa dos nossos pecados. Então, chegou esse momento. A Síria chegou. E o rei Senaqueribe começa a invadir o território de Judá por baixo, né? Vindo pela Filístia, vindo ali pelo Egito, começa ali pelo deserto, né? A invadir o território de Judá. E ele conquista várias cidades. Gente, eu tinha feito estudo, se eu não me engano, é 70 e poucas cidades que ele conquista. Eu vou depois confirmar essa informação na próxima aula, eu vou falar. São 70 e poucas, se eu não me engano, no estudo que eu tinha feito, né? Só que essa informação não tem na Bíblia. Eu achei essa informação na história da Síria, tá? Por aqueles achados arqueológicos da Síria, né? Aquelas pedras, né? Que tem os escritos, tal. Ali você encontra.
Eu vou só confirmar essa informação, mas se eu não me engano, era 70 e poucas cidades. Ele conquistou muitas cidades, esse homem. E a gente lembra que ele vem vindo e conquistando cidades. Então, um mensageiro foi até Ezequias, lá em Jerusalém, para o rei, né? E falou para Ezequias, ó, rei, é o seguinte, a Síria invadiu suas terras. E a Síria está conquistando cidades. Cidades que são protegidas por muralhas têm sido conquistadas pela Síria. A Síria tem conquistado as suas cidades. Quando Ezequias ouve isso, Ezequias treme na base. E Ezequias, então, a gente lembra que começa a criar estratégias ali humanas. Então, a primeira atitude dele é proteger Jerusalém. Então, ele fecha a porta da cidade. A paz, Daniel, ele fecha a porta da cidade ao fim de proteger Jerusalém. Então, a gente lembra, eu falei na aula passada, ele começa a reforçar os muros ali da cidade, destruindo as casas que tinha em Jerusalém. Ele vai e começa a tirar os rios, né? Começa a derrubar ali, a empoçar os rios ali que tinham ao redor de Jerusalém para que não houvesse água num possível cerco da Síria. Ele começa a estocar alimentos, ele começa a criar poços dentro de Jerusalém para que eles possam resistir o maior tempo possível a um possível cerco que vai ter, né? A gente lembra que teve um cerco lá no Reino Norte, antes do Reino Norte ser levado, e esse cerco durou 3 anos. Por 3 anos a Assíria ficou em torno de Samaria, esperando Samaria se entregar. Até que então eles abriram o portão e se entregaram, tá? E Ezequias sabe isso, que isso é uma estratégia da Assíria, fazer o cerco e esperar. E eles são persistentes. Eles esperam 5 anos tranquilos ali, o cerco, tá? E Ezequias tem isso em mente, tá? Então, Ezequias está muito preocupado. Ainda assim, Ezequias começa a criar várias estratégias humanas, a gente lembra. Nisso, Isaías vem chamar a atenção de Ezequias. Isaías chama a atenção do povo de Judá e fala, ó, é o seguinte, eu tô vendo vocês criarem várias estratégias humanas, vocês movimentarem tudo que vocês podem movimentar. Eu só não vejo vocês movimentando a boca e clamando aos céus, aquele que fez vocês passarem pelo que vocês estão passando. A paz, Adriano. Só não tô vendo vocês fazerem isso, né? Então, Isaías começa a mudar a pregação dele. A gente lembra que até então, qual que era a pregação de Isaías? A Síria vai vir e vai levar vocês. Vocês são cheios de pecado. Vocês pecaram. Deus não se agrada disso, não. A Síria vai levar vocês. Agora mudou a pregação de Isaías. Qual que é a pregação de Isaías? Quando a Síria começa a avançar, né? Gente, creiam em Deus. Se arrependam dos seus pecados. Joguem todos os altares pagãos, todos os ídolos, todas essas colunas de Aserá. Destruam isso. Se arrependam, se convertam, que Deus salva vocês. Deus pode salvar vocês, ainda há uma chance. Começa a ser essa a pregação de Isaías, tá? Então, gente, o cenário mudou. Agora Isaías está falando para eles crerem que eles vão ser salvos. E antes havia uma palavra sobre eles de que a Síria levaria eles, né? Inclusive Deus havia falado para o reino de Judá, eu vou usar a Síria. Eu tô com a Síria para destruir vocês, para levar vocês cativos, para vocês aprenderem, para castigar vocês. Então essa era a palavra de antigamente. E agora surge uma outra palavra. E parecia muito difícil para eles acreditarem nisso. E vindas do mesmo profeta. E imagina, gente, você ouvir isso. Primeiro você ouviu uma palavra de destruição, que Deus era com a Síria. Deus não era com Jerusalém, mas era com a Síria para levar cativo a Jerusalém. Então agora muda a história. Então Deus quer dar uma oportunidade para Jerusalém. Deus quer sim fazer Jerusalém ser salvo. Só que Deus requer que eles realmente o obedeçam. Então a gente lembra até que Isaías vem falando, olha, é o seguinte, vocês realmente têm falado em nome de Deus. Vocês têm orado a Deus. A gente lembra que esse povo era um povo, não é que eles deixaram de adorar a Deus. Eles continuavam adorando a Deus, mas adoravam também outros deuses. Foi o que eu disse na aula passada. A mentalidade daquela época era uma mentalidade multideuses, né? Então, não tinha problema você ter mais um Deus. Não tinha problema nenhum. Você já adorava 3.000, vai adorar mais um? Não faz diferença. Você já adora um monte de Deus, adorar mais um Deus, você adora. E era essa a mentalidade deles. Então, o que eles faziam? Eles adoravam a Deus. Então eles iam lá e faziam festas, a paz, Luciene, eles faziam festa para Deus, as festas solenes, né, impostas pela aliança da lei. Eles iam lá e faziam sacrifícios no altar de Deus, faziam.
Eles iam lá e cantavam para Deus, cantavam. Só que eles iam lá também e ofereciam sacrifícios para Baal. Eles iam lá também e ofereciam sacrifício para Moloque. E é essa questão que Isaías vem trabalhando nesse povo e Miqueias. Deus, ele não quer que vocês sejam divididos. Ele quer que vocês sejam só dele. Então é como um casamento, ele é um marido ciumento. A gente lembra que o livro de Oséias até usa essa linguagem de casamento, né? Ele é como um marido ciumento que escolheu vocês para casamento. E ele é o marido de vocês, faz de tudo por vocês, dá alimento para vocês, não deixa faltar nada para vocês, mas ainda assim vocês estão buscando um amante. Então sejam fiéis. E é nesse sentido que Isaías e Miqueias vêm falando para esse povo, né? Vocês não podem adorar vários deuses, vocês têm que entender que tem que adorar somente a Deus, o Deus de Israel, o Deus que sempre fez tudo por vocês. E então Isaías e Miqueias vêm trazendo à memória desse povo o que Deus já fez. E Isaías e Miqueias falou: vocês abandonaram o Deus que tudo fez por vocês. Que foi que Baal fez por vocês? Nada. Que foi que Aserá fez por vocês? Nada. Que foi que Moloque fez por vocês? Nada. Quem foi o Deus que foi lá lutar contra os deuses do Egito para libertar vocês da escravidão? Foi o Deus de Israel. Quem foi que sustentou vocês 40 anos no deserto para que não desgastasse a roupa de vocês nem as sandálias de vocês? Foi o Deus de Israel. Quem foi que sustentou vocês 40 anos no deserto para que vocês não perecessem, que nenhum animal viesse e destruísse vocês? Foi o Deus de Israel. Quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? Foi o Deus de Israel, sem vocês fazerem nenhum esforço ali físico para derrubar aquela muralha. Né? Eles fizeram esforço de ficar rodando em volta. Mas não foram eles que foram lá derrubar a muralha. A muralha caiu sozinha. Né? Quem foi que tem sido com vocês até agora? É o Deus de Israel. Então, por que vocês estão abandonando a ele para adorar outros deuses? E nisso há um problema muito grande em Jerusalém. Há um problema muito grande no reino de Judá. Porque eles chegam para Isaías e para Miqueias e eles falam: não, a gente não tem abandonado a Deus. A gente continua assim. A gente continua indo no templo, a gente continua entregando o dízimo, a gente continua entregando sacrifícios, a gente continua louvando, participando das festas, a gente continua. Então surge essa necessidade de Isaías e de Miqueias falar: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês dizem que são meus, mas não me obedecem. A gente lembra que Isaías é até um pouco bruto, né? Isaías é até um pouco grosso. Isaías fala: o burro reconhece a voz do seu dono. Se o dono chegar e gritar com o burro e mandar ele parar, o burro para. Porque o burro conhece a voz do dono dele. Se o burro sentir fome, ele sabe onde deve procurar alimento. Ele vai comer lá na manjedoura, ele vai lá comer no lugar onde ele tem que comer. Mas vocês não sabem onde vocês têm que buscar o alimento de vocês, que é na minha palavra. Vocês não sabem ouvir quando eu falo que eu sou o dono de vocês. E é nesse sentido que Miqueias e Isaías vêm vindo. Para dizer para esse povo que não basta adorar a Deus de qualquer jeito. Existe o jeito certo de você adorar a Deus. E é isso que Isaías e Miqueias estão tentando ensinar esse povo. Que é uma adoração única. Você não pode adorar a Deus e a outros deuses. Né? É um casamento, você tem que ter fidelidade com ele e compreender a Deus como se fosse o seu noivo. Você tem a responsabilidade de ser fiel a ele. Então, se ele é Deus e você está você assumiu um compromisso, uma aliança com ele, você não pode adorar outros deuses, né? Porque você está quebrando essa aliança aqui que você fez com ele. E é nesse sentido que Isaías e Miqueias vêm vindo falando. Então a gente lembra que isso não tem funcionado, não. Aí Jerusalém não tem acreditado nisso. E então a gente lembra que Senaqueribe foi avançando ali nas terras de Judá, conquistando mais cidades. O que Jerusalém faz? Envia mensageiros para Egito. Então a gente lembra que a gente viu isso no livro de Isaías, que vendo que Senaqueribe começou a avançar e conquistar mais cidades, Ezequias ali, o povo, né, os maiorais ali, os governantes do reino de Judá decidiram enviar mensageiros lá para o rei faraó So lá do Egito, para pedir ajuda. E nisso o faraó So não vai ajudar Judá. O faraó So não ajuda. Pelo contrário, ele vai avisar lá a Síria que eles estão pedindo ajuda. A Síria fica sabendo que eles foram pedir ajuda. E nisso, gente, Isaías chega.
Porque provavelmente não avisaram Isaías que iam lá, né? Porque eles estão fazendo contra a vontade de Deus. Então Isaías chega, a gente lembra, e Isaías chega e fala para Ezequias, Isaías chega e fala ali para os nobres da cidade: por que vocês mandaram mensageiros no Egito? Deus já não falou que não é para pedir ajuda de ninguém? É para vocês sentarem e esperarem que ele vai agir? Basta vocês crerem e obedecerem a ele? Deus já não falou isso? Então, por que vocês acham que a mão humana vai ser o suficiente para vocês? Por que vocês ficam confiando em carros e cavalos, né? Então, a gente lembra que Isaías começou a falar dessa forma com esse povo. Então, Isaías disse: eu digo, né? Deus diz: ainda que o Egito aceite ajudar vocês, o Egito vai cair e vocês vão cair com eles. Então, a ajuda deles de nada vai servir. E Isaías vem vindo nesse sentido. E o Egito não quis ajudar, gente. Então, agora, Senaqueribe começa a avançar nas terras e ele chega na segunda cidade mais importante do reino de Judá. A segunda cidade mais importante do reino de Judá é Laquis, né? E essa era a segunda cidade mais forte. E a Assíria chega nessa cidade e conquista essa cidade. Quando Ezequias sabe disso, Ezequias treme de medo e então Ezequias busca se render. O que Ezequias faz? Ezequias manda mensageiros para Senaqueribe lá em Laquis, né? Então ele manda mensageiros lá e fala, esses mensageiros levam a mensagem de Ezequias que diz assim: olha, Senaqueribe, me perdoa, eu pequei contra você. Eu agora reconheço sua autoridade sobre mim, você é melhor do que eu, você é maior do que eu, e eu me submeto a você e eu aceito ser seu servo. Então, fala o que você quer que eu te dê, que eu te dou, te pago o que você quiser, te dou o que você quiser para você deixar minhas terras, para você sair das minhas terras e me devolver elas. Então, Senaqueribe ouviu isso, a gente lembra. E isso Isaías lá pregando, a gente lembra para eles crerem em Deus, e tá difícil deles crerem em Deus. Então, nesse meio tempo, o que acontece? Senaqueribe fala: tá bom, então eu vou querer um PIB aí de um reino pequeno. Gente, Senaqueribe pediu um valor muito alto. Era um valor muito alto mesmo que Senaqueribe pediu. Era o valor de rendimento recolhido em um ano. Em um ano. Não de uma cidade pequena, em um ano de um reino pequeno, de várias cidades pequenas. Foi isso que Senaqueribe pediu. Quando o mensageiro volta lá para Ezequias e fala que Senaqueribe pediu esse todo valor, esse valor tão alto, Senaqueribe não tinha esse valor. Então o que Senaqueribe fez? Pegou o ouro que ele tinha, a prata que ele tinha, que era pouca, e o que ele fez? A maior parte do ouro e da prata que ele deu para Senaqueribe para pagar o preço que Senaqueribe havia falado foi retirado do templo de Deus. Então ele foi lá, retirou o ouro, a prata do templo de Deus e retirou o ouro da porta que ele mesmo havia mandado reformar do templo de Deus. Arrancou lá todo o ouro da porta e entregou para Senaqueribe. E nisso Senaqueribe mudou de ideia. Ele pegou todo o ouro, ficou com toda a riqueza, mas mudou de ideia. Ele falou: não, eu vou invadir, não vou devolver não. Mudei de ideia, eu quero invadir mesmo assim. E nesse tempo, o que foi que aconteceu? A gente lembra? Estava difícil desse povo de Jerusalém crer. Né? A gente lembra que Ezequias acabou de entregar as coisas do templo para Senaqueribe. Então, estava muito difícil deles crerem. Mas, então, Miqueias prega. O livro de Jeremias, né, a gente lembra no capítulo 26, acho que é 26 ou 28, acho que é 26, versículos 18 e 19, né, a gente já falou, ali diz que Miqueias pregou quando a Assíria estava vindo invadir Judá, e o povo creu na pregação de Miqueias, e o povo se arrependeu, e o povo se converteu, e por isso Deus os salvou. Isso é uma informação muito importante para a gente, né? Por isso que a gente estudou o livro de Miqueias, finalizou ele na semana passada. E então a gente viu que depois daquela pregação extraordinária de Miqueias, o povo de Jerusalém ouvindo toda aquela pregação de Miqueias, o povo se arrependeu, o povo se converteu e começou a crer. Então agora a gente encontra um povo que crê.
Agora não é o mesmo povo que foi lá entregar o ouro do templo para Senaqueribe. Agora é um povo convertido, tá bom? Isso é muito importante para a gente considerar por causa da aula de hoje e de amanhã. Então agora é um povo de uma mentalidade diferente. Agora é um povo que crê que Deus vai salvá-los, mesmo que eles sejam uma cidade pequena em vista do reino da Síria, do império da Síria que está avançando. Então eles creem, eles começaram a acreditar. Eles começaram a acreditar, se arrependeram, se voltaram a Deus e fizeram o que Miqueias falou. Começaram a destruir os altares pagãos, eles começaram a se arrepender e começaram a se voltar a Deus, tá? Então agora a gente encontra um cenário onde Jerusalém está convertida, o povo todo está crendo que Deus vai salvá-los, que Deus vai fazer o impossível e Senaqueribe está avançando. E Senaqueribe já sabe que eles estão morrendo de medo, porque já vieram até pagar ali um valor para ele. Então, é dentro desse cenário que a gente está, onde um império vem vindo, avançando para conquistar uma cidade pequena. Então, gente, era impossível, era algo impossível eles conseguirem vencer isso daqui. Era algo inimaginável. Mesmo que seja feito um cerco, eles ganhariam vantagem a Assíria em fazer um cerco em torno ali de Jerusalém, porque é o império da Assíria que está ali. Eles podiam fazer revezamento de soldados, eles iam durar ali 20 anos em torno de Jerusalém, tranquilos, sem problema, até Jerusalém se render. Então, era algo impossível de acontecer, era inimaginável o que Deus ia fazer, era algo extraordinário, mas eles estavam crendo. E é nesse cenário que a gente está agora, tá bom? Então eu vou orar agora, amém? E a gente vai falar sobre Isaías 35. Em Isaías 35, Isaías começa a falar sobre o triunfo do povo de Deus. Entendeu? Dentro desse cenário em que a gente está encontrando, Isaías reforça a fé deles para dizer: nós vamos triunfar. Deus vai fazer o extraordinário e a gente vai vencer. Parece impossível. Parece algo inacreditável, mas vai. É nesse sentido, entende? Isaías vem falando desse jeito. Parece algo impossível olhando para a realidade de hoje. Parece impossível diante das aflições que a gente está passando, do que a gente está vivendo. Mas há uma promessa. A vitória é nossa. É nesse sentido que Isaías vem agora. E é claro, a gente lembra que isso também aponta para Jesus, é claro. Tá? Assim como a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus um dia disse, né? Ele já falou que a Escritura inteira fala sobre ele. Quando Jesus disse isso, não existia o Novo Testamento ainda. Só existiam os livros dos profetas e o livro do Pentateuco. Então, o livro de Jó ali, os livros históricos, só existiam esses livros, né? Não existia ainda o Novo Testamento, não existiam as cartas de Paulo, não existia nada disso quando Jesus falou. Então, ele diz que desde Gênesis até ali, né, o final do Antigo Testamento, né, tudo fala dele, aponta para ele, tá? E agora não é diferente aqui também. Aqui aponta sobre a persistência que o povo de Deus deve ter, considerando e tendo em mente que eles já têm a vitória, porque há uma promessa sobre eles, né? Então é nesse sentido também, tá bom? Então amém. Gente, agora eu fiz uma explicação bem explicada, então a gente vai falar sobre Isaías 35, é um capítulo tranquilo, eu só vou fazer a leitura explicando a leitura, mas é tranquilo, agora já contextualizou bem o que está acontecendo aqui, então eu vou explicando para vocês, tá bom? Eu vou orar agora e a gente começa aí Isaías 35, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Oh Deus, nós não somos dignos de Ti. Então, assim como Isaías orou um dia a Ti, purifica a nossa boca, Deus, para que possamos orar e clamar a Ti e agradecer e honrar ao Teu nome através da nossa boca, porque nós não somos dignos de tal coisa. Mas o Senhor é aquele que santifica, o Senhor é aquele que purifica, o Senhor é aquele que nos lava e nos torna limpos, Deus. Então, que em nome de Jesus o Senhor nos purifique neste momento, nos lave de toda a nossa imundície, Pai, amém. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai, amém. Que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante,
Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, se apaixone por ti, venha ter cada vez mais sede de ti, que venha te buscar cada vez mais, mergulhar na tua presença, Senhor, amém. Oh Deus, assim como Davi um dia disse, nos ensina a obediência, Senhor, porque tudo se baseia nela. Pai, ai, nos ensina a te honrar através das nossas atitudes, Deus, amém. Que venhamos a andar sempre na tua presença, sempre nos teus caminhos, Senhor, amém. Então, endireita os nossos caminhos, Pai. Nos mostra a tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Porque se formos verdadeiros conhecedores da tua verdade, nós não a descumpriremos, nós não desviaremos nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas andaremos firmemente segundo o teu querer, Deus. Então nos ajuda a entender, meu Deus, a tua palavra, a tua voz, a tua mensagem, Senhor, amém. Que ela venha falar aos nossos corações e às nossas mentes, porque só tu podes nos convencer sobre ela, só tu nos convence, meu Deus, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, de quem tu és. Então convence, meu Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que estão acompanhando essa aula, convence. Se há alguém aqui, meu Deus, que está endurecido, que está cheio de dúvidas, Pai, cheio de questionamentos, que o seu Espírito Santo venha sanar a dúvida dessa pessoa, porque o Senhor Jesus um dia disse que dúvida nenhuma ficaria de pé, permaneceria de pé diante do teu Santo Espírito, porque Ele tudo responde. Então, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito venha, em nome de Jesus, e tire todas as nossas dúvidas, amém. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conceda da tua sabedoria, porque a tua palavra diz que todo aquele que orar pedindo por sabedoria a receberá, e que assim seja, e essa palavra se cumpra sobre cada um de nós neste momento, em nome de Jesus, nos dando da tua sabedoria, Senhor. Amém. Deus, se existe alguém aqui que está acompanhando essa aula, que renasceu em Cristo, mas a casa encontra-se vazia, nós oramos por essa pessoa, para que o teu Santo Espírito venha sobre ela, em nome de Jesus. Que ela venha a experimentar do fruto do Espírito Santo, que venha ter comunhão contigo através do fruto do Espírito Santo, Senhor, amém. Que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, que venhamos a ter a responsabilidade, Pai, em honrar a Ti nessa terra, porque já não carregamos mais o nosso próprio nome, mas carregamos o nome da família que recebemos através de Cristo, e temos a responsabilidade de mostrar quem Tu és para os outros. Que venhamos a ter isso em mente para não desonrá-lo, nem no oculto e nem no público, mas que venhamos a honrá-lo sempre, através da nossa boca, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então nos ensina, Pai, a tua mansidão, nos ensina, Pai, os teus preceitos, nos ensina o teu caráter, Senhor, para que venhamos a aprender de ti, a amar, a perdoar, Deus. Amém, amém. Nos ensina a ter um coração como o teu, Senhor. Amém. Nos dê um novo coração. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos supra as necessidades de todos os dias, Deus, como o Senhor já vem suprindo, que o Senhor continue a suprir em nome de Jesus, amém. Que o Senhor revista-nos da sua armadura, do seu capacete, Pai, para que nenhum mal nos atinja, que seta nenhuma de Satanás penetre em nossas mentes, que não venhamos a ser enganados por suas mentiras, que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, por falsos mestres, por heresias, Pai, mas que venhamos a ter a compreensão genuína da Tua verdade, a compreensão genuína do Teu Evangelho, da Tua mensagem, que venhamos a confiar em Ti plenamente. Não somos daqueles, Pai, que confiam em homens, que confiam em carros, que confiam em cavalos, que confiam em ciência, que confiam em astrologia, que confiam em medicina, mas nós somos daqueles que confiam em Ti. Nós depositamos toda a nossa esperança em Ti, Deus, porque o Senhor, meu Deus, é quem dá a última palavra. E a Tua palavra diz, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado, jamais é decepcionado. E glória a Ti por isso, Pai. Porque não é porque merecemos, não é por nós, mas é por quem Tu és, e Tu és bom. E glória a Ti por isso. Que venhamos a experimentar a Tua benignidade todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor venha nos ensinar a contar os nossos dias.
e que pela tua bondade e benignidade os nossos dias bons sejam muito maiores do que os nossos dias maus. Que venhamos a experimentar, Pai, das tuas bênçãos, que o Senhor a derrame sobre nós sem medidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos agora para Isaías 35. Eu já expliquei, né, todo o contexto. Então diz assim no versículo 1: Alegrem-se o deserto e a terra seca. Rejubilem-se a estepe e floresça como narciso. Versículo 2: Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. A glória do Líbano será dada a vocês, bem como a beleza do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória de Deus, o esplendor do nosso Deus. O que Isaías está querendo dizer aqui, né? Isaías está invertendo a ordem das coisas. Isaías está dizendo, aquilo que parecia desprezível vai ser honrado. E aquilo que parecia ser muito honrado, muito bom, vai ser desprezado. Então, Deus não está se importando com a aparência. É nesse sentido. A gente lembra que Isaías já havia falado isso antes, né? Ele está vindo nesse mesmo sentido, tá? Quando ele diz aqui no versículo 1, alegrem-se o deserto e a terra seca. O que acontece? Gente, vamos imaginar o cenário aqui que está acontecendo. O problema era muito grande, a Assíria chegando. E o reino de Judá era muito pequeno. Piorou só Jerusalém, né? Porque era só Jerusalém que estava lutando. As outras terras já tinham sido conquistadas ali e Jerusalém resistindo. Só uma cidade. Então, parecia muito grande esse problema. E a Assíria parecia muito maior do que Jerusalém. A Assíria parecia muito mais preparada do que Jerusalém. E a gente vai ver que era isso mesmo. Não é que parecia, era. A Assíria tinha muitos cavaleiros. A Assíria tinha muitas espadas. A Assíria tinha homens que sabiam andar a cavalo. Em Jerusalém a gente tinha pouquíssimos que sabiam andar a cavalo. Em Jerusalém o povo era mais bruto. Era capaz deles saírem para a guerra, a maioria com pau e pedra. Eles não tinham muitas espadas, tá? Então, imagina esse cenário, onde você diz que quem é forte? A Assíria. Você fala que quem vai vencer? A Assíria. Olhando quem você iria querer se você fosse olhar ali, né? A Síria e Jerusalém. Você tem que escolher um lado para você ficar. Você ia escolher qual lado? Da Síria. Porque aparentemente a Síria era melhor. E Jerusalém era desprezível. Diante desse confronto, Jerusalém era desprezível diante da Síria. Mas é isso que Deus está falando aqui no versículo 1, no capítulo 35. Alegrem-se o deserto e a terra seca. Porque Jerusalém parece fraco. Jerusalém parece insignificante. Jerusalém parece desprezível. Mas Jerusalém tem Deus. A Síria não tem. Por isso que ele fala aqui, alegre-se o deserto e a terra seca. Alegre-se você que é desprezado. Alegre-se você, né, que é considerado insignificante. Alegre-se você, porque você tem Deus nesse sentido. Rejubile-se a estepe e floresça, né? Estepe significa deserto. Então, sinta-se muito alegre, porque você vai florescer. Aqui é um sentido poético que ele traz para a gente trazer à mente o seguinte cenário. É um deserto. É um deserto. E no deserto vai nascer flores. E não é cacto, são flores. Gente, esse cenário é impossível. Por quê? Porque para a flor nascer, para a flor durar, precisa de uma terra árida, precisa de uma terra que tenha água. E o deserto não tem água. É isso que Deus está falando. Mas vocês me têm. Jerusalém é comigo. Então, do deserto eu vou fazer florescer. Do insignificante eu vou fazer dar muitos frutos. É isso que Deus está falando aqui. Como o narciso.
como um lugar muito florido, assim vão ser vocês. Muito fruto. Então se alegrem. Não fiquem tristes não, porque a Assíria está chegando. Fiquem não. Não se diminuam. Na verdade, vocês são mais fortes do que eles, porque vocês têm Deus. Na verdade, vocês são muito mais poderosos do que eles, vocês têm Deus. Vocês parecem insignificantes, mas não são, não. Aí no versículo 2, então, diz: cubra-se de flores, né? Assim como o narciso, cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. Então, Isaías vem, sim, fiquem alegres, não é pouca alegria. O júbilo, gente, é aquela, sabe aquela alegria extraordinária? Alegria nível Davi, de ficar dançando na frente do estranho. É essa alegria. É isso que Isaías está falando. O que eu imagino aqui para Isaías estar falando isso? O povo deve estar triste. O povo está crendo, mas está triste, está com medo. E a Síria está chegando. E eles tudo triste. Parece estar no velório. E Isaías está falando, não, vocês não têm que ficar tristes. Fiquem alegres. Porque Deus vai fazer o deserto virar flor, virar um campo de flores. Não fiquem tristes, não. Então aqui continua, né? Eles, aqui eu pulei uma parte, diz assim, sim, rejubile-se com grande júbilo, exulte, a glória do Líbano lhe será dada, bem como a beleza do Carmelo e do Saron. Você não tinha glória nenhuma. Você era visto como só um deserto. Um deserto que ninguém quer ir, ninguém quer ficar. Um deserto insignificante que não brota nada. Mas não. Deus está prometendo que vai fazer esse lugar que era tido como insignificante, mas é dele, está com ele, ele vai dar glória para esse lugar. E o que antes era deserto vai se tornar uma grande floresta. E vai receber a glória do Líbano. Não é qualquer glória. Não vai ser mais humilhada, ele vai receber glória. E também ele vai receber beleza. Parecia algo que não era belo. Quando se olhava, não via beleza alguma. Mas ele vai receber a beleza. E que beleza é essa? Do Carmelo e do Saron. A beleza de um campo fértil, florido, verde, muito bonito. A gente lembra, né? A Bíblia diz isso. E era esse o sentido. Quando a gente estudou sobre o tabernáculo, eu expliquei sobre isso, né? Lá no deserto. Quando Deus manda montar o tabernáculo lá, quando Deus manda Moisés, né? Mostra para Moisés tudo, manda montar o tabernáculo. De fora, o tabernáculo não tinha beleza nenhuma, era feio. Eu até falei isso na aula, eu mostrei para vocês tudo, né? Como era o tabernáculo. Era feio, gente. Quem olhasse de fora não era bonito, não. Você olhava, nossa, que negócio feio, horrível, horrível. Extremo. Não tinha beleza alguma por fora. Mas quando entrava, e só os sacerdotes podiam entrar, quando você entrava, dentro tinha desenhos de querubins no ouro. Era lindo dentro. Mas quem estava de fora nunca diria que era daquele jeito dentro, né? E eu disse isso quando a gente estudou sobre o tabernáculo. Isso aponta para Jesus, né? E a Bíblia diz isso. Você olhava para Jesus, não havia beleza alguma. Eu imagino Jesus, gente, com a pele manchada de sol, o cabelo, sabe, bem maltratado. A Bíblia diz que ele não tinha beleza nenhuma. Um homem magro, alto, até meio estranho assim, né? As pessoas não seguiam ele porque ele é bonito, né? Igual às vezes a pessoa segue, né? Igual foi quando Saul foi escolhido, né? Todo mundo ficou feliz quando Saul foi escolhido. Um homem enorme, guerreiro, bonitão. Uau, Saul, muito bom essa escolha, Deus. É nada. Davi era melhor. O ruivo pequenininho ali era melhor. E é nesse sentido aqui que está sendo falado, né? A gente lembra no livro de Isaías, a gente já estudou isso. Não lembro se foi Miqueias ou Isaías. A Bíblia diz que a primeira vez que nós contemplamos a Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, a gente não viu a beleza dele. E a gente ainda não consegue ver. Mas no grande dia a gente vai contemplar a beleza dele como realmente é. E é muito belo. A Bíblia diz isso. Então a gente não vai olhar como antes se olhava, não vê beleza nenhuma, não.
a gente vai contemplar, ele é belo sim. É que de propósito ele veio sem, para que não se confundisse, né? Por causa da beleza, igual Saul, né? Não. E é nesse sentido. Então, da mesma forma, somos nós. Então, hoje nós podemos ser desprezados, como Jerusalém estava sendo. Hoje nós podemos ser tidos como insignificantes. Mas aqui está dizendo, para Deus, Jerusalém significava muito. E Deus faria com que aquele deserto florescesse, ao ponto de ser dado o que antes era deserto insignificante, a ser dado a glória. E o que antes não tinha beleza alguma, todos reconheceriam sua beleza. E, gente, a gente vai ver que isso vai acontecer, tá? A gente vai ver quando Deus fizer aqui, né, o que ele promete fazer, ele vai vencer aqui a Síria. A fama de Jerusalém, a fama do reino de Judá vai se espalhar por todos os lugares. E eles vão ficar muito famosos. A glória deles vai ser extraordinária em vários reinos. Reinos vão vir para visitar eles ali. Porque a fama deles vai se espalhar. Então aquilo que era como insignificante e sem beleza alguma vai ser tido como belo. De novo. E é isso que está sendo falado aqui. E é isso que vai acontecer. A gente vai ver que realmente isso vai acontecer. Então aqui diz... Eles verão a glória de Deus, o esplendor do nosso Deus. E realmente, a Assíria vai ver a glória de Deus, o esplendor do Deus de Israel. A gente vai ver que isso vai acontecer e todos os outros povos também vão reconhecer isso. Eles vão ficar muito famosos, a gente vai ver isso. Então aqui no versículo 3, Isaías agora fala, então, gente, diante disso que eu disse, fortaleçam-se. Por que vocês estão abatidos? Se fortaleçam. Revigora os joelhos de vocês, porque eles estão cambaleantes aí, porque estão tremendo desse jeito os joelhos de vocês. Reforça esse joelho aí. Olha o que eu acabei de falar. Deus está conosco. Deus vai dar vitória. A gente não vai ser mais um povo insignificante. Versículo 4. Digam aí para os corações conturbados, ó coração, seja forte, não tenha medo, coração, porque Deus está vindo para nos vingar, para tomar vingança em nosso lugar. E Deus está vindo com uma recompensa. E é uma recompensa divina, não é uma recompensa desse mundo, é uma recompensa de outro nível. E ele também vem para salvar a gente. Então, por que vocês estão tristes? Por que seus joelhos estão tremendo aí? Se revigora, força, ânimo. Que ele está vindo com a nossa recompensa. Então, no versículo 5 diz, então, quando ele vier, os olhos dos cegos se abrirão. Até o cego vai ver. Quando ele vier, até os surdos vão ouvir. Que lindo. Tá falando sobre Jesus. A gente lembra que no Novo Testamento, né, tem um momento ali na história do Novo Testamento que João Batista tá preso. Quando João Batista tá preso, esse cara batizou Jesus, viu a pomba descendo em Jesus, ouviu a voz de Deus, Deus falando, eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Ele ouviu tudo isso. Lá na prisão ele ficou na dúvida. Aí ele vai e manda mensageiros lá para Jesus para perguntar se realmente Jesus é aquele que viria. Ele tinha certeza, a prisão fez ele duvidar. E então Jesus responde a ele, através dos mensageiros. Ora, diga a ele o que vocês estão vendo. Diga a ele que os surdos ouvem e que os cegos veem. É isso que Jesus estava falando. Isso daqui estava apontando para ele. Um momento em que ele viria, né? Então os surdos ouviriam e os cegos veriam. E ele diz isso para João Batista. Como assim você tem dúvida? Isaías tem falado tanto sobre mim. E olha aqui, os surdos ouvem, os cegos veem. Então no versículo 6 diz, então, nesse dia, quando Deus vier, salva vocês. Até aquele que não andava vai pular como um cervo, né? Como um animal que
pula muito. Ele vai pular. Uau. Aqui Isaías, é claro, ele está falando sobre o imediato, que é a salvação da Síria. Então ele está dizendo que todo mundo vai ficar muito feliz com essa salvação. Mas ele está falando aqui claramente sobre Jesus. Que aquele que não andava, andará. E não andará, pulará. Quando chegar a salvação, que é Jesus. A língua do mudo vai cantar. Uau! E por que isso vai acontecer? Porque a água vai jorrar do deserto. A água vai vir de onde menos se espera. De onde não se dá nada. Lá do deserto vai brotar água. Lembra bastante o que acontece ali, né? Nossa, de Nazaré. Mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, né? É nesse nível. Então aqui diz, e rios sairão do deserto. Versículo 7. Então a terra seca vai ser transformada em brejo, e a terra árida em mananciais de água. Tudo vai ser potencializado. Vão ter muitas águas fluirão. Está falando sobre o potencial do Espírito Santo, né? Ali vai jorrar muita água. Onde repousavam os chacais, ungirá um campo de juncos e de papiros. Onde ali era um lugar muito ruim, onde só os chacais ficavam, né? Não, ali vai mudar o cenário. Deus vai mudar. Deus vai fazer o que era ruim ficar bom. Deus vai fazer o deserto ser visto como algo bom. A água vai vir de lá. De lá vem a água. E Deus vai mudar. Deus vai reconhecer o que realmente é. Então no versículo 8 diz, ali haverá uma estrada. Vai ter um caminho. E esse caminho vai ser chamado de caminho sagrado. Gente, está falando sobre Jesus. Uau! Está falando que nesse deserto vai jorrar muita água, né? E vai ter um caminho. Deus vai abrir uma estrada. E esse caminho será chamado de caminho sagrado. E aquele que for impuro não passará por esse caminho. Está falando sobre Jesus, que lindo, né? Então aqui diz, ele mesmo vai andar por esse caminho, de modo que os estutos não se esgarrarão. Está falando que ele próprio vai andar por esse caminho para ensinar até mesmo aos tolos. Lembra que já faz um tempo aqui na Bíblia, faz uns capítulos lá, já faz uns capítulos que Isaías está falando. Gente, Deus ainda vai levantar um rei de acordo com o que ele quer. Esse rei ainda virá. Vocês ainda não estão com o rei de acordo com o que Deus quer, mas Deus vai mandar. E nesse dia, quando Deus mandar esse rei de acordo com o que ele quer, e ele reinar, quando começar o reinado dele, vai ser um reinado de paz e de justiça. Vocês não vão ter mais preocupação de guerra. E é sobre ele, continua falando sobre esse rei, né? Ele continua falando desse tema apocalíptico, né? Então aqui diz, né? Ele mesmo vai andar por esse caminho, o caminho sagrado. Ele quem? Jesus. O próprio Jesus vai andar por esse caminho onde os impuros não passam, por esse caminho chamado de sagrado. Ele vai caminhar por este caminho para ensinar a gente a caminhar também. Como é que se caminha nesse caminho? E aqui diz que até os tolos vão entender, até os tolos vão saber andar nesse caminho, do jeito que ele vai ensinar, porque ele também vai passar por esse caminho. E diz no versículo 9, e ali não vai ter leão. Não vai ter leão para te devorar nesse caminho. Não. O mais feroz dos animais selvagens não vai trilhar esse caminho. E nesse caminho você não vai encontrar nenhum animal. Antes, pelo contrário, por esse caminho andarão somente
os redimidos. Por esse caminho não andará nenhum animal selvagem, não vai ter nenhum perigo, né? Vai estar ali tranquilo nesse caminho, você não vai ter... Por esse caminho você não corre risco, né? Não tá falando aqui literalmente, né? Porque a gente sabe que a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições. Não tá falando sobre isso. Mas tá falando que se você andar por esse caminho, você nada vai temer. Porque o caminho é sagrado e vai te levar para o lugar certo. E não há nada que vá surgir para te tirar a força desse caminho. Você sabe o que você quer, mas não vai surgir um leão para te forçar a sair desse caminho. Nenhum bicho selvagem vai entrar no caminho e te pedir, né, de passar por ele. É nesse sentido. Igual quando a gente está andando numa estrada, aí a gente para e vê um leão. O que você vai fazer? Você vai continuar? Não, você vai voltar. Não vai mais por aquela estrada. Você vai desviar, vai para outra estrada. É isso que ele está falando aqui. Não, neste caminho você não encontrará nada que te impeça de seguir adiante. É um caminho que os redimidos vão andar. Aqueles que foram perdoados vão andar por esse caminho. Então, versículo 10 diz: assim, eles voltarão pelo caminho, né? Foram libertos por Deus, então eles voltarão e chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão, e a dor e os gemidos acabarão. Que lindo. Tá falando que então todos aqueles que são o povo de Deus, todos aqueles que foram libertos por Deus, vão voltar um dia. Esse está sendo o versículo 10. Então eles voltarão. Quem vai voltar? Todos que foram libertos por Deus. E eles vão voltar para onde? Eles vão para onde, diz aqui? Eles vão para Sião. Eu já falei sobre isso, né? A Bíblia diz que Jesus vem, aí vai ter primeiro um grupo que vai ser ressuscitado. Não é uma ressuscitação só. A Bíblia diz que são duas ressurreições. Vai ter a primeira ressurreição e depois tem outra ressurreição. Então a Bíblia diz o quê? Jesus volta, os ímpios que estiverem aqui na terra vão ser mortos naquele momento, os urubus vão comer o corpo deles, tudo, devorar. E então Jesus vai ressuscitar a primeira leva. Quem é a primeira leva que Jesus vai ressuscitar? Os salvos. Então eles vão viver 1000 anos com Jesus nessa terra, a Bíblia diz. Então, depois dos 1000 anos, é que a gente lembra que a besta e o falso profeta já estão lá no lago de fogo e de enxofre, mas Satanás está preso. Então a Bíblia diz que Satanás vai ser solto. Então Satanás vai ser solto e Jesus está aqui com os salvos, lembra? Então Satanás vai vir com um exército, ele vai andar pela terra para tentar desviar, ainda a Bíblia diz isso, desviar mais alguém, tentar corromper a terra mais uma vez. Então ele vai reunir o exército dele, e aqui vai ter o exército de Jesus, e é claro, Jesus já venceu, né? E é isso que acontece, tá? Então a Bíblia diz que neste momento Satanás vai ser lançado lá no lago de fogo e de enxofre também, onde já está a besta e o falso profeta. E a igreja, o povo salvo, vai ser levado para outra terra, onde só Jesus é rei, né? Então a gente já falou sobre isso, né? Que a Bíblia diz, Deus prometeu a Jesus um trono. Ele ainda não sentou no trono. Jesus ainda não sentou no trono de Davi. E Deus prometeu, olha, eu prometo para você o trono de Davi. E ele ainda não reinou pelo trono de Davi. Então Jesus ainda tem que reinar pelo trono de Davi. Então ele ainda vai vir para reinar, sentar lá no trono de Davi e reinar. E onde que é o trono de Davi? Em Sião. Então ele vai ter que sentar lá em Sião. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vai estar lá em Sião. Ele não vai vir no Brasil, ele vai vir lá em Sião. Mas a Bíblia diz que os povos de todos os mundos que ressuscitarem, né, vão estar vendo a luz onde ele estiver. Então ele vai estar lá em Sião, vai estar uma luz, eu creio que seja dessa forma pelo que eu leio na Bíblia, vai estar aquela luz enorme, né, um farol subindo. E todos vão ver em todos os cantos do mundo. Então eu vou poder sair do Brasil aqui, sendo guiada por aquela luz para encontrar Jesus, né? E é isso que está falando aqui. Versículo 10. Assim voltarão os que foram libertados por Deus. Então a gente vai voltar aqui para essa terra. Todos os que foram libertados por Deus. Então a gente vai chegar lá até Sião.
para encontrar Jesus. E a gente vai para lá gritando de alegria, tá dizendo aqui. Trazendo consigo uma alegria eterna, que nunca mais vai acabar. E aqui diz, o gozo e a alegria vai nos acompanhar para sempre. E nunca mais haverá dor e nem gemimento. Que lindo, né? É lindo o livro de Isaías, né? Fala bastante sobre Jesus. Uau, caramba. Então, amém, gente. Terminamos a aula de hoje. Glória a Deus, amém. Aí amanhã, né, a gente tem mais uma aulinha aí, tá bom? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amanhã a gente vai falar sobre Salmo 83. Eu deixei aqui anotado pra gente falar sobre o Salmo 83, tá bom? Então, vamos falar Salmo 83 amanhã. Eu vou explicar direitinho porque a gente vai falar sobre o Salmo 83 amanhã, tá bom? Aí amanhã eu explico porque eu acho melhor a gente estudar ele agora, antes de falar da invasão de Senaqueribe ali no reino de Judá, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu só vou desconectar o Facebook e o Instagram enquanto isso, tá bom? Deus abençoe, viu, Luciene, Adriano. Uma boa noite, bom descanso, tá bom? Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amém. Deixa eu desconectar